Quanto ao jogo, força máxima ou não, vocês me conhecem da maneira que eu trabalho. Sempre foi força máxima, a não ser que a gente esteja no meio de uma outra competição, às vésperas de uma outra competição, a gente não é priorizar essa ou aquela competição. Mas aí, até pelo grupo que o Grêmio tem, o Grêmio pode jogar tranquilamente as competições, pelo elenco que tem, mas domingo não é o caso de poupar ninguém. Somente vão ser poupados um ou outro jogador ou jogadores que não estão em condições de jogar. Senão, ninguém vai ser poupado. Renato, quem são os favoritos nesse Campeonato Brasileiro que está começando e em que contexto o Grêmio se insere, já que é um time que, mesmo não tendo conquistado a competição, teve boas campanhas e grandes desempenhos nos últimos anos? Todos os 20 clubes têm condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. O campeonato nem começou, então você não pode chegar aqui e falar que A, B ou C, esses são os favoritos. O futebol ele é dentro do campo. Você ganha os jogos, você ganha um campeonato dentro das 4 linhas. Então, hoje, tem equipes que estão vivendo um bom momento no Brasil, outras nem tanto, mas é o início da competição, nem começou ainda. Então, muitas vezes, as pessoas opinam, esse ou aquele pode ganhar o título brasileiro. Às vezes não chegam nem entre os 5, 6, 7, 8 primeiros colocados. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Então, vai começar nesse próximo final de semana. E antes de começar, você não pode apontar ninguém como favorito. Todos os 20 clubes têm condições de ganhar o campeonato. O Grêmio está incluído nesses 20 clubes aí, sem dúvida alguma. Até porque não poderia ser diferente. Agora, você apontar, antes de começar a competição, esse aqui é o favorito, aquele é o favorito, não existe nisso, porque futebol tem muita surpresa. Renato, em relação ao Maicon e Jeromel, eles não treinaram ontem. Hoje o Maicon participou de todo o treinamento, o Jeromel participou da primeira parte. Quando tu diz que alguns jogadores podem ser poupados, entre esses dois, quem pode ir para o jogo, quem tem condições, como é que isso vai ser avaliado? Vamos aguardar mais 24 horas. O jogo no Paraguai foi muito pegado, muito disputado. Houve um desgaste muito grande, até porque o gramado estava bastante pesado. Então nós temos pelo menos mais 24 horas aí para a gente aguardar. Não é que sejam lesões graves, mas aí tem que ter o bom senso. Se a gente sentir que um jogador não está 100%, e de repente pode agravar a lesão dele durante o jogo, é óbvio que eu não vou colocar o jogador para jogar. Mas vamos aguardar mais 24 horas até amanhã, e amanhã eu tenho certeza de quem vai jogar. Renato, hoje a gente viu um treinamento ali de finalizações e também muitos cruzamentos. Quem mais te agradou nessa atividade e especialmente o Bruno Cortez? Ele está evoluindo na questão do acabamento, porque no Clássico Grenal chamou a atenção o teu papo com ele ali na pausa, depois no jogo da Libertadores. O Cortez teve outras oportunidades no início do jogo, acabou não aproveitando. Como é que está trabalhando para que esse jogador evolua na parte ofensiva, já que ele chega muito na frente? Bom, esse é o tipo de trabalho que não é somente para os laterais, né? Mas é para todos os jogadores, independente da posição. É um trabalho que a gente procura fazer. É lógico que cada jogador na sua posição procura desempenhar o melhor possível, porque o que eles fazem aqui nos treinamentos, obviamente que eles vão fazer no dia dos jogos. Então é uma hipótese que eu venho conversando bastante com o Cortez. É um jogador que tem uma força muito grande, chega com uma facilidade muito grande numa área que dificilmente o jogador chega, né, na área do adversário, muitas vezes. É o que eu peço para ele, só para ele ter um pouquinho mais de tranquilidade, para ele procurar levantar um pouco mais a cabeça, para ele procurar decidir e fazer a melhor jogada, entendeu? Possível. É isso que eu tenho cobrado dele, eu tenho conversado, eu tenho trocado ideias com ele, mas eu estou aqui para isso, para corrigir mesmo os jogadores, e essa é uma das deficiências que ele tem, mas somente com treinamento ele pode aprimorar isso. Abusando da tua sinceridade, Sampaoli faz um trabalho diferente no futebol brasileiro hoje? Bom, isso quem tem que falar são vocês. São vocês. Eu acho que vocês são pagos para isso, né? Eu sou pago para treinar, senão a gente vai inverter a situação. Eu vou comentar e vocês vão treinar.
Ele é um bom treinador. Mas é que a gente sempre fala, né? O bom treinador é o que ganha. O que dá a volta olímpica. Você concorda comigo? Isso não é somente para eles. Isso são para todos os treinadores. Inclusive me incluo também. O bom, às vezes, nem sempre o melhor vence. Eu acho que a diferença está aí no que ele mudou a equipe do Santos para jogar. Ele se assemelha muito com o tipo de jogo do Grêmio. Então, eu gosto do tipo de jogo do Grêmio, obviamente que eu gosto do tipo de jogo do Santos. Vocês tanto criticam, vocês não são todos, veja bem. Ele, pelo menos, ele tem o pensamento de botar a equipe dele para frente para buscar o gol, da mesma forma que eu trabalho. Então, isso é o futebol bonito, isso é o futebol ofensivo. Nem sempre, tanto o Grêmio quanto o Santos, a gente vai ganhar as partidas, entendeu? Mas pelo menos a gente busca o resultado. A gente busca o tempo todo. E eu respeito também os treinadores que não buscam o resultado. Fazer o quê? Cada treinador tem sua cabeça, tem seu método, sua maneira de trabalhar. Agora, sem dúvida alguma, fica na história de qualquer clube o treinador que ganha. Essa é uma realidade. A gente não pode fugir disso. Agora, que ele melhorou muito a equipe do Santos, sem dúvida alguma. Renato, apesar do Gauchão, o Grêmio ter feito muitos gols... Aqui do lado? Gostaria, mas acho que não tá na minha hora ainda. Não tá na minha hora ainda. Apesar do Grêmio ter... Pode chegar essa hora? Pode ser, pode acontecer. Apesar do Grêmio ter feito bastante gols no Gauchão, no enfrentamento com o Inter na Libertadores, até pelos adversários estarem fechados também, teve uma certa dificuldade. A gente já viu que tu ensaiou ali o Tardelli, o Luan, tentou lá no Chile, depois o Luan ficou fora. Acho que tu colocaria o Luan também contra o Libertad, mas o Alisson acabou sentindo. Você pode voltar naquele modelo até pela função que o Tardelli faz do falso 9, até como alternativa para as partidas, quando tiver dificuldade de entrar na defesa adversária? O Grêmio tem um grupo muito qualificado. Independente de quem jogar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. O Grêmio sempre busca o resultado. O Grêmio tem jogadores bastante ofensivos, jogadores com bastante características. E independente de quem joga, eu tenho certeza que procura dar o máximo. É assim que o Grêmio tem conquistado títulos, o Grêmio tem conquistado resultados. Agora, nem sempre a gente vai conseguir fazer gol. Até pela qualidade das defesas também do adversário. Mas o Grêmio tenta, o Grêmio busca. O Grêmio sempre procura o gol. Então, são jogadores qualificados. São jogadores que podem decidir uma partida a qualquer momento. Fica até difícil, já falei isso para vocês, falei para eles. Fica até difícil para o treinador escalar a equipe. É muita gente boa. Mas independente de quem jogar, a gente vai jogar para ganhar contra o Santos. E são jogadores que eu sempre falo para eles, aproveitem as oportunidades, porque tem muita gente boa de fora e está esperando uma oportunidade. Então quem começa a partida tem que procurar mostrar que tem condições de começar a próxima. Porque tem muita gente na fila, muita gente bem no momento, entendeu? Mas eu só posso escalar 11. E eu sempre procuro ser o mais sincero possível com todos eles, colocar em campo naquela partida que eu acho que é o que nós temos de melhor para buscar aquele resultado. Renato, vou te pedir licença para fazer duas perguntas. Uma delas é, agora os técnicos mais exaltados, digamos, vão receber o cartão amarelo e depois o vermelho. Queria saber o que tu acha disso e também se o VAR ajuda ou atrapalha. Quanto ao cartão amarelo para o árbitro, para o treinador, eu não me preocupo porque eu sou um gentleman. Entendeu? Vocês vão buscar os últimos anos. Não me lembro da última vez que fui expulso. Tiro o campeonato estadual porque eu sabia que eu ia ser expulso ali, porque eu sei que eu cometi o erro, justamente fui expulso, mas eu tinha que entrar para determinar, para dar uma ordem, entendeu? Na cobrança do pênalti. Então era mais importante ter sido expulso ali, mas ter colocado o André para bater aquele último pênalti. No mais, eu trato muito bem, seja o quarto árbitro, sejam os auxiliares, os árbitros de jogo, e eu concordo plenamente que o treinador tem que ser advertido. Qualquer um. O cartão amarelo tem que ser expulso se exaltar demais. Sou totalmente a favor. Como eu sou totalmente a favor do VAR.
Sou totalmente a favor do VAR. Eu acho que no momento que você tem uma ferramenta que você possa corrigir um tipo de erro, entendeu? É preferível perder um minutinho do que ficarem falando durante um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, por um lance que pode decidir uma partida e um lance que pode decidir, inclusive, um título. Então, eu sou totalmente a favor. Agora, eu sou a favor também de colocar a pessoa que está lá dentro, vendo os lances, que entenda do negócio. Não é qualquer um. Porque se botar qualquer um, vão continuar os erros. Então você tem que botar as pessoas que estão lá dentro, não é pela amizade, e sim porque as pessoas entendam. Esse sem dúvida alguma, é o objetivo. Isso, sem dúvida alguma, vai ajudar bastante. E a única coisa que eu tenho visto, mas é uma coisa normal no VAR, é a demora para decidir os lances, entendeu? Eu acho que tem que ser mais rápido. Mas isso aí, com o tempo, pode ter certeza que eles vão se adaptando. Mas eu sou totalmente a favor do VAR. Totalmente. Muita gente critica os erros da arbitragem. Então, sabendo que tem o VAR, o próprio árbitro dentro do campo, ele tem a confiança, entendeu? De marcar alguma coisa, porque ele sabe que ele vai ter um tempinho para que o árbitro do VAR lá fora possa corrigir. Então, eu sou a favor do cartão pro treinador e totalmente a favor do VAR também. Essa é uma opinião minha. Respeito qualquer outro tipo de opinião. O Renato, ontem alguns colegas noticiaram o interesse do Grêmio no zagueiro Gil, ex-Corinthians. Queria saber se procede, se o Grêmio tem realmente interesse nesse jogador. As notícias voam, meu Deus do céu. O que é isso? Sim, o Grêmio tem interesse no Gil, mas há muito tempo. Só que vazou. Todo grande jogador tem lugar no grupo do Grêmio. Até porque a gente nunca escondeu de vocês que o Grêmio estava à procura de um zagueiro. Então não adianta agora que saiu o nome eu ficar falando, não, é mentira. Não. É verdade, mas se vai chegar aqui no Grêmio não, aí é outra história. A gente tem interesse porque a gente precisa de um zagueiro. E um dos nomes é, sem dúvida alguma, o do Gil. Renato, a gente vem acompanhando, você vem dando oportunidade para o Jean-Pierre, o garoto está correspondendo. E teve aquele momento no treino onde você teve uma conversa separada com ele ali, dando algum conselho, um xixi, aperfeiçoando o garoto, dando apoio para ele. O que você pediu exatamente para ele que a gente gravou isso? A imagem, pelo menos. Eu sempre procuro, né, como sempre falo para vocês, lapidar os jogadores. E principalmente os jogadores jovens. Então, as coisas que eu vejo que ele tem feito muitas coisas boas, são coisas que a gente procura passar para ele fazer. E tem algumas coisas estranhas que ele faz e que vocês não enxergam, que deveriam enxergar, inclusive. Calma. Você está sem óculos? Calma, você está me vendo, né? Então, são coisas que para muita gente passa despercebido, mas para o treinador que consegue enxergar as coisas dentro do campo, não passa despercebido. Por exemplo, uma coisa engraçada. Já notaram que o calção dele cai toda hora? Então eu perguntei para ele ontem, eu tive uma reunião com o grupo, e uma das coisas que eu cobrei dele, mostrei o cordão do meu calção, eu falei, para que serve isso? É para prender o calção, né? Então você prende o calção no dia do jogo, senão você fica toda hora puxando o calção para cima. Mas a coisa que eu cobrei dele também faz parte da idade, é uma coisa normal, mas eu estou aqui para corrigir esses garotos. No lance, inclusive, ele fez um belíssimo lance que ele entrou driblando, chutou, o goleiro defendeu a bola, pegou no travessão. Ele saiu do campo na corrida normal e ficou se lamentando lá fora com a mão na cabeça e tal. Só que a jogada não tinha acabado. Então eu falei para ele, você não pode parar no lance, ficar se cobrando que o gol saiu, não saiu, a jogada foi bonita, não foi bonita, e volta para o campo e tenta fazer o gol, porque a jogada não tinha nem acabado ainda. Mas isso é da idade deles. Então, esses toques que a gente vai dando é para o bem deles. Ele já melhorou muito em outras coisas que a gente tem pedido para ele. Faz parte da idade, mas a gente está aqui para corrigir. Eu já tive essa idade, já me corrigiram também. Então, são coisas que a gente só acrescenta para os garotos, né? Principalmente para os mais jovens que vieram da base. Mas é um bom garoto inteligente, tem um futuro muito promissor. E a gente procura passar as coisas boas para ele. E corrigir esses pequenos detalhes que são importantíssimos para o jogador,
que muitas vezes vocês não percebem. Mas nós que convivemos aqui, é uma coisa que às vezes o cara fala, pô, mas tem que corrigir o calção dele também. Tem que corrigir o calção dele também. Então, o calção está aí para ser amarrado. Porque se vocês notam as imagens, toda hora ele puxa o calção para cima. Por quê? Porque ele não prende o calção. Eu falei para ele, ou você prende o calção ou ele está sem calção. Mais fácil prender o calção, né? Consegui responder a tua pergunta? Thank you. Ô, Renato, só para voltar na questão do Gil, quando surgiu a informação, eu liguei para o presidente Romildo, Gil, interessa? Ele disse, olha, estamos monitorando, mas tem um zagueiro na frente. Tão bom quanto. O que eu faço agora? Aposto no Gil ou tem outro zagueiro que você pode falar aí, enfim, que está numa negociação mais adiantada? Não, mas eu não bati o martelo, eu falei que é um jogador que interessa, até porque nós nunca escondemos, o próprio presidente também nunca escondeu de vocês que nós estamos atrás de um zagueiro. Aí eu acabei de falar, isso não quer dizer que vai ser o Gil, é um jogador que interessa, como esse outro zagueiro interessa também. Vai estar mais adiantado? Eu não digo que está mais adiantado, mais atrasado, entendeu? Também tem um probleminha, né, que quando o Grêmio se interessa por um jogador, ele acha que o Grêmio tá com dinheiro, o Grêmio vai dar o que eles pedem, não é bem assim. Mas já é um problema da diretoria resolver isso. Mas aquilo que eu falei, nós precisamos de um zagueiro, a gente não precisa e não pode ficar somente no plano A, tem que ter o plano B, tem que ter o plano C, entendeu? Porque nem sempre você quer um jogador e vai ser esse jogador. Não é nem um B nem um A. É um jogador que interessa como esse outro zagueiro também interessa. Entendeu? Então nenhum está na frente do outro. Vai por mim. Aí cabe à diretoria se acertar, mas pode ter certeza que o outro também é bom jogador. O que vier, pode ter certeza que vai preencher esse espaço que a gente está precisando. Renato, em algum momento passa pela tua cabeça utilizar Jean-Pierre e Luan juntos por dentro, sem a figura de um centroavante, voltar àquele modelo que tu venceu a Copa do Brasil? Porque desde então, quando tu teve um centroavante, tu costumou usar esse centroavante, Lucas Barrios, Jael, agora o André. Tu pensa em retroceder a esse outro modelo com Luan e Jean-Pierre por dentro, daqui a pouco Everton, Alisson pelos lados, o próprio Diego Tardelli? Isso pode acontecer em determinados momentos de algum jogo ou outro. Agora, não é o meu pensamento. Não é o meu pensamento, porque nós temos jogadores de alto nível, ali de área, que é Em termos de prioridade da direção, da comissão técnica, para conquistar, quem sabe, esse ano o título? Não muda em nada. O Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Sempre falei para você, eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Só que aí a gente tem que explicar, né, sempre. É a mesma coisa que você entra por se trabalhar num grande clube como o Grêmio, você disputa todas as competições. Aí é difícil para qualquer clube, no momento que se disputa um brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores ao mesmo tempo. Não é que a gente prioriza. A gente procura poupar um pouco. O Grêmio quer as três. Então a gente vai jogando as três, vai indo, vai vendo até onde que a gente chega, o que acontece. Até porque, como eu te falei, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores é um mata-mata. São duas partidas. Ou você mata ou você morre. O Campeonato Brasileiro, não. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. E nos últimos anos o Grêmio tem chegado na Copa do Brasil, tem chegado na Libertadores e tem chegado no Campeonato Brasileiro. Às vezes você ganha, às vezes você não ganha. Mas aquele ditado, para mim, é fatal. Quem muito quer, nada tem. Então vai chegar um determinado momento que as coisas vão se afunilando e você tem que tomar uma decisão do que você quer. Sempre foi assim e esse ano não vai ser diferente. Isso não quer dizer que o Grêmio esteja priorizando essa competição, aquela competição. O Grêmio está nas três competições e o Grêmio vai buscar as três competições. Vai ganhar as três? Muito difícil, muito difícil. Digamos que é impossível quase. Mas
a gente vai ver o que vai acontecendo durante os jogos e até onde o Grêmio pode chegar. Agora, o Grêmio não vai se importar somente com essa competição. O Grêmio entra para ganhar as 3. Renato, hoje é dia do goleiro. Você O como quê? do goleiro. Eu sou odiado por eles. E qual foi o goleiro que mais te deu o trabalho? Você não conseguia fazer agora, é difícil. E aquele que você, entre aspas, era mais fácil de fazer? Não, mais fácil não existe. Os goleiros estão aí sempre para defender. É uma posição ingrata, né? Eu sempre falo para eles, quem mandou eu ser goleiro? O goleiro que era difícil ser batido, olha, realmente eu tenho que pensar bastante, porque era difícil me segurar. Consegui responder a tua pergunta? Quem? Rogerão? Porra, o Rogerão, pergunta lá pra ele se ele não vai confirmar essa história. Ele estreou e se despediu. Ele foi fazer um jogo treino contra a seleção brasileira e estava na seleção. Pergunta pra ele o que aconteceu naquele jogo. Ele estreou ali e já se despediu. Mas tem a foto. Ele guarda a foto. Pergunta pra ele que ele vai te explicar essa historinha aí. Oi? O outro zagueiro? Ah, daqui a pouco vocês querem o nome do cara. Não, tchau. Oi? Sexta-feira? Pois é, vocês não trabalham quase final de semana, eu trabalho, tô cansado. Entendeu? Vocês ganham bem, mas eu preciso trabalhar sábado, domingo, segunda. Eu não tenho sábado, não sei domingo. Primeira parte. Se eu joguei com ele, não joguei com ele, não. Não, jogou não. Você foi treinado por ti. Então, não, treinado também? Não. Quem mais? Tchau. Quem mais? Oi? Nem sei, eu acho que é um ET. Pessoal, fechada a primeira parte amanhã, tá? Você procura treinar.